Dr. Jairo, então, a sua partilha de reflexão para o dia de hoje. Olha, para o dia de hoje eu estive a refletir um pouquinho sobre uma modificação que houve a nível da composição do Executivo, a nomeação do engenheiro Isaac dos Anjos para o cargo de Ministro da Agricultura, depois de muitos anos já ter passado pelo Ministério. E nas minhas reflexões em vários espaços, e aqui também já da Despertar, eu já havia manifestado que particularmente não estava satisfeito com o Departamento Ministerial da Agricultura. Eu entendia que havia uma dissonância entre aquilo que era a visão sufragada relativamente à agricultura em 2022 e aquilo que estava a ser a prática. Não se entendia, parecia não haver uma visão estratégica que pudesse conduzir aquilo que é a visão plasmada no programa e com aquilo que o ministro andava a fazer. Em determinados momentos era simpático à agricultura familiar, noutros momentos era mais simpático à agricultura comercial, alguma coisa andava ali na deriva. Eu já havia manifestado que era a altura de substituir o titular do Ministério e procurar arejar a liderança do Ministério da Agricultura, de uma altura em que o país continua preocupado com a autossuficiência alimentar, temos crianças desnutridas, o que significa dizer que os alimentos disponíveis não são suficientes em termos de quantidade e qualidade, e que a agricultura tinha que ser arejada, colocar alguém que é para poder ver para aquele setor com os olhos estratégicos e com alguma soberania. Então, penso que deve-se apoiar o novo ministro e os departamentos ministeriais afins, aqueles que de alguma forma interferem negativa ou positivamente no desempenho dessa área, que possam então compreender a necessidade de mobilizar energias e trabalharem todos juntos. Acha que essa figura que já tem uma passagem por esse Ministério poderá fazer de frente? Tem um histórico de lá ter passado e também ter, nos últimos 5 anos, ou um pouco mais, ter coordenado o setor produtivo. Acha que está com o know-how suficiente para dar resposta a esse setor crucial para o desenvolvimento que se pretende para o nosso país? Há coisas que são muito próprias da personalidade do engenheiro Jacques dos Anjos. Não é um indivíduo politicamente correto, faz e fala o que pensa, mostrou-nos isso em Benguela, as exposições que teve na Umunga e a forma franca e aberta como abordava as questões naquele espaço. E nós sabemos que não é comum encontrar na nossa política, não é, um militante do MPLA com a coragem suficiente para se submeter a uma sabatina daquelas, né, com toda a massa crítica presente, e ele estava lá presente, discutia. Em alguns casos ele admitia que nem tudo estava bem, e coisa que não é bastante comum ver. Outro aspecto do engenheiro Isaac dos Anjos é que ele é um sujeito pragmático, não é de muita ladainha, não é de embelezar as coisas quando as coisas não estão bem, não estão bem, estão bem, está bem. Então, eu penso que o caráter das pessoas pode ser um fator diferenciador para o sucesso, um fator diferenciador para como as pessoas recebem a missão e decidem então executá-la ou torná-la num facto em conformidade com a expectativa de quem confiou-lhes o cargo. E o engenheiro Isaac dos Anjos, nesse aspecto, ele preenche o tipo de pessoas que eu gosto. Pessoas sem muita ladainha e que estão interessadas em fazer as coisas. Ok, muito obrigado, Dr. Rui Verde. Quero também saber, e naturalmente este desejo é partilhado com os nossos ouvintes, o que é que o Dr. Rui Verde andou a pensar? Olá, boa tarde. Bom, eu da agricultura percebo pouco, portanto não vou acrescentar nada. Mas tenho estado a ver com muita curiosidade como os conceitos rapidamente se esvaziam quando mudam as circunstâncias. E estou a falar do Trump e dos processos judiciais que havia contra ele. Se lembrarem, há 1 ou 2 meses, Trump estava cheio de processos judiciais. Nós supunhamos que estavam a ser avançados por um poder judicial independente que obedecia à lei. E, de repente, pelo que estamos a perceber, depois da vitória dele, todos esses processos judiciais ou terminaram, ou foram adiados, ou foram suspensos.
na prática deixaram de existir. O que nos faz refletir que aquele conceito que tanto se fala que todo mundo Estado de Direito é bastante mais vazio do que nós pensamos e depende muito das pessoas, da política e das circunstâncias. E, portanto, temos sempre, quer em Angola, quer em Portugal, quer noutros países em que se anda à procura de um Estado de Direito perfeito, se vê que esse Estado não existe em lado nenhum, como é agora o exemplo que nos está a dar aos Estados Unidos. E isso é o que eu tenho estado a refletir. Doutor Riverde, que mensagem o Poder Judicial estará a passar ao mundo com esses recuos? Está a passar ao mundo, no final do dia, o Poder Judicial submete sempre ao poder político. Ou pelo menos às condições políticas existentes em determinado país. Não é, e eu tenho dito isto, tenho escrito muito sobre direito e tenho dito isto muitas vezes, no final do dia não é o direito que resolve os problemas. Tem que ser a política e a sociedade e as pessoas, porque estamos à espera do direito de resolver tudo, não resolve. Acho que é a mensagem essencial. Ok. Aliás, em Moçambique também andamos à volta de uma coisa semelhante, pelo que eu estou a perceber, das discussões que estão a ocorrer neste momento no Conselho Constitucional. E aqui é uma curiosidade do Conselho Constitucional ter feito sair uma nota de imprensa nesta segunda-feira, em que o ponto que mais chamou a atenção é a informação que eles, uma denúncia que os juízes faziam de estarem a ser perseguidos e ameaçados de morte. Não diziam se essas ameaças vinham de quem está no poder ou indivíduos da oposição. Exatamente. Mas obviamente que os juízes estavam a sentir a cozinha quente, como se costuma dizer, e vê-se que a decisão deles vai ser uma decisão muito pouco jurídica, mesmo que esteja correta, não é isso que eu estou a dizer, que se será correta ou não, que nem a conhecemos, muito pouco jurídica e, sobretudo, muito política. Aqui não estaremos naquele estágio em que não se pode agradar gregos e troianos. Pois vamos acabar, porque alguém vai ficar descontente no fim. Por muito, o que eles têm que fazer é agradar ao máximo possível, porque alguns ficarão descontentes. Sim, não vou alongar mais. Doutor Nelson, seja bem-vindo. O que é que ando a pensar rapidamente? Hoje vamos ser telegráfico para ver se conseguimos aproveitar ao máximo o tempo que temos para analisar o tema central da edição de hoje. Bom, boa tarde a todos os nossos rádio ouvintes, os colegas de painel, Dr. Riverde, Dr. Jaime e também o meu mano Kandov, né, que está aqui também. Bom, eu acho que essa semana foi uma semana um tanto quanto turbulenta, né? Vários fatos de relevo do ponto de vista interno e também a nível internacional. Mas, sem dúvidas, chamou a atenção, eu diria, essa hecatombe de problemas que me parece que os órgãos de defesa e segurança estão a enfrentar no nosso país. De facto, todas essas mudanças que foram feitas em relação à exoneração do Eugênio Laburinho, a nomeação do novo ministro, Manuel Homem, depois todas as mudanças que ocorreram, sobretudo no SME, e agora tanto estourou esse problema que para mim parece-me muito grave, né? Que tem que ver com o fato de que recrutas que estavam a cursar, estavam a cursar, viram o curso interrompido de forma administrativa porque com alegações de suspeições de que muitos, infelizmente, que portanto, estavam a frequentar o curso de acesso aos órgãos do ICME, tanto só estavam a fazê-lo porque usaram de meios de subterfúgios, tanto meios contrários à lei, não é? Para poderem tanto acessar, para poderem fazer parte da corporação. E tanto há um conjunto de suspeições em relação a vários procedimentos que foram violados do ponto de vista legal e também suspeitas enormes de corrupção, o que coloca em xeque, eu diria,
quase todo um agir na antiga liderança do SNE, no sentido de que foram praticados muitos atos de corrupção enfim, tudo isso lança um conjunto de suspeições em relação à forma como tanto se acessa os cargos públicos no nosso país, maiormente aqueles que são acessados por concurso público, não é? Os concursos públicos em Angola são mesmo... Doutor Custódio, alguma vez, por exemplo, se tivermos que recuar nos últimos 3, 4 anos, tem em memória de ter havido um anúncio do concurso público para os órgãos que são tutelados pelo Ministério do Interior? Olha, é engraçado essa pergunta que me fazes, é até interessante. Sinceramente, nos últimos 10 anos não me lembro. Entretanto, eu já vi casos, inclusive aqui mesmo ao nível da província do Quando Sul, de muitas pessoas que acabaram ingressando nos órgãos do MININT e acabaram ingressando nos órgãos do MININT quase que de uma forma assim... o pai do fulano que arranja vaga para o filho, que arranja vaga depois para o sobrinho, que arranja vaga para o primo e assim por diante. Ou seja, é uma forma de acesso totalmente à revelia da lei, porque a forma de ingresso é por concurso público, né? Salvo naqueles casos em que a própria lei especifica. Mas, então, assim, isso acaba se observando muito, sobretudo nos órgãos do MININT. Né? Ok, obrigado. Agora, é uma pena que assim seja, porque depois acaba se colocando em xeque o nível, a qualidade desses profissionais, que depois acabam deixando muito a desejar, enfim. Né? Então, são esses problemas que, a meu ver, são muito graves e que vão acontecendo no nosso país. E isso tudo deveria encetar um conjunto de reflexões de todos nós, enquanto sociedade, enquanto país, no sentido de que, primeiro, que tipo de país é que nós temos nessa dimensão e depois o que é que efetivamente aquelas pessoas que são as mais altas figuras do ponto de vista de patente, sobretudo, que deveriam ser pessoas que deveriam, por pertencerem a órgãos castrenses, deveriam ser pessoas que deveriam agir no rigor da lei, mas que infelizmente acabam violando a lei de maneira muito grosseira, muito vergonhosa. De fato, é vergonhoso tudo isso que está acontecendo no nosso país, nessa dimensão. Muito obrigado. Frei Angalo, seja bem-vindo de volta. Já havia direcionado uma saudação para si. E o que é que andou a pensar em um minuto, Frei? Para ver se entramos no tema central da edição de hoje. Sim, boa tarde. Desculpem o atraso, é mais um atraso. Então, boa tarde aí ao doutor Custódio, o doutor Rui Verde. Estou a ver 2 nomes novos hoje. Se é doutor também, em Angola tudo é doutor, não é isso? Mas é docente universitário. Cangundo, Manuel Cangundo também é jurista e o Rui Canova é docente Angola universitário. tudo é doutor. Eu chamo doutor só por brincadeira, porque quando estou sério não chamo doutor a ninguém. E naturalmente quem está tem alguém no coisa aí no estúdio. O teu xará está de volta. O teu xará está de volta. O meu xará está de volta. E aí é o nosso público da Rádio Despertar. Então, Frei, rapidamente o que é que andou a pensar? Rapidamente. Sim, muito rapidamente o que me fez pensar nesses dias foi o bloqueio o bloqueio que se fez à manifestação da UNITA sobre a ponte, aquele policiamento e a tentativa de demonstração sempre de força para uma manifestação organizada por um partido político reconhecido, com personagens públicas, não é isso? E aqui, digamos, eu inclusive, assim a brincar, disse que era preciso ir ralhar mesmo a sério, o ministro do Interior, que é um novo jovem, que é o Manuel Homem. E isso porque há algumas coisas que não podem ser toleradas num país que se quer democrático. Não havia motivo, e não há motivo hoje em Angola de se colocar polícia armada, vamos dizer, como se estivesse aí para a guerra, para eventualmente bloquear ou tentar bloquear uma manifestação, digamos, organizada ao mais alto nível de um partido. E, portanto, porque estava eu sapinhada, né, eu vi aquilo. E então é uma vergonha
É uma vergonha e é deplorável, né, que em Angola ainda existe esse tipo de assanhadice, porque isso aqui é assanhadice que não pode ser tolerada, não pode ser tolerada mesmo. Portanto, para mim a UNITA tem a obrigação de protestar junto ao ministro do Interior, mas em pessoa, não escrever, e em pessoa mesmo. Portanto, se for preciso discutir e se ralhar, é que façam isto, que não podemos continuar a tolerar esse tipo de brincadeiras num país que se quer democrático. Muitas vezes nós toleramos algumas coisas e assim promovemos os ditadores. Promovemos ditadores. Muito obrigado. E depois, Sim. termino isso. A questão de demonstração de força. O MPLA tem que começar a pensar que existem limites para tudo. Portanto, tentar mostrar armas e armamentos que é para conter uma população reduzida à miséria não ajuda. As pessoas se revoltarem, aqueles carros vão pegar fogo. Pegam fogo e isso não é desejado para ninguém. Portanto, é muito importante. E eu aqui digo, e termino aqui, eu sempre levanto a minha voz, dou a minha cara, porque tenho um dos maiores medos que eu tenho são os levantamentos populares sem liderança. Portanto, quando um partido de oposição reconhecido organiza uma manifestação só com um tema sério e legal, é preciso que haja bom senso e responsabilidade, okay, de quem está no governo. O país não é do MPLA. O país não é do MPLA e é preciso que se diga isto ao MPLA com muita força, que o país não é deles. Ok. Muito obrigado, Frei. Vou dar a cada convidado para sermos muito proveitoso no tempo que nós temos, 3 minutos. Começo não falta o Cangundo. O Cangundo, não sei, ele estava com dificuldade, não sei se já... Cangundo, Manuel Cangundo, está por ali? Está com dificuldades. Manuel José, vai dar o pontapé de saída para o tema da edição de hoje. É um tema que marca a atualidade, naturalmente vai se discutir esse assunto até 2026. Estamos a falar sobre a questão da alteração e o ajustamento do Estatuto do MPLA. Aqui o nosso tema é as consequências do próximo ajustamento estatutário do MPLA e os cenários para a sobrevivência política do presidente João Lourenço. Inicialmente houve... Consegue-me ouvir? Agora consigo ouvir. Manuel Cangundo, consigo ouvir, mas com alguma dificuldade. Estou. Manuel Cangundo, consegue-me ouvir? Conseguem ouvir-me? Sim, perfeitamente. Sim, conseguimos ouvir. Conseguem ouvir-me? Fala já, Cangundo. Ele não consegue. Já está no ar, fala. Ele não consegue ter o nosso retorno. Mas estava a dizer, Manuel José, a vida política será marcada com essa iniciativa que o MPLA tomou. Foi anunciado há sensivelmente 3 meses o Congresso Extraordinário. Inicialmente o Congresso foi convocado para se refletir os 50 anos da independência, mas agora o que começa a subsair é a questão da alteração dos estatutos. 2 elementos estão a constituir ponto de debate, de muitas divergências, que tem que ver com a questão se o Congresso Extraordinário tem ou não competência de alterar os estatutos. E o presidente João Lourenço, ontem, na reunião que aprovou a proposta da alteração dos estatutos do Comitê Central, desvendou isso e desconstruiu esse argumento. Dizia que não é a primeira vez que o MPLA faz a alteração dos seus estatutos num Congresso Extraordinário. E depois tem a ver com essa questão da bicefalia. Abre-se novamente o caminho para a bicefalia, aquilo que foi muito debatido na altura em que o presidente, o falecido presidente... Conseguem ouvir-me aí no estúdio? Conseguem ouvir-me? Conseguimos perfeitamente. Então, Manuel José, como é que está a encarar todo este processo que está a marcar a vida interna do MPLA e, claro, que com o país a assistir de perto e de longe todos esses cenários, todos esses debates que o MPLA está a realizar? Bom, eu como jornalista, eu não gostaria de entrar no tema antes de fazer uma nota. Depois de ouvir os minutos dos colegas de painel, é uma nota que tem a ver com o espaço público. Existe uma coisa que é chamada de distração.
E quem fundamenta bem, no meu entender, é o filósofo norte-americano Noam Chomsky, que ele elenca 10 elementos como estratégias de manipulação da maioria. E a primeira é exatamente a estratégia da distração. 90% dos temas que são colocados no espaço público não são inocentes, são decorrentes de estratégias para fugir, para se distrair, para se apartar daqueles assuntos que são de facto importantes, que são interessantes. Então, era necessário eu fazer esse alerta. Esse ponto prévio. Esse alerta, sim, para as pessoas, para não se deixarem distrair. E eu, como não me distraio, vou então entrar para o tema que o Horácio traz, que também era um congresso que a Enarense realizou, né? Em dezembro. Vai acontecer em dezembro. Sim, pois. Mas aqui havia a expectativa se o Comitê Central havia ou não de aprovar a proposta da alteração dos estatutos. Essa aprovação, o que se diz, quase que foi aprovado por unanimidade. Os mais de 600 membros do Comitê Central aprovaram essa proposta dessa comissão, que foi criada com essa finalidade. Ora, Horácio, eu sou apologista, e diferente da maioria dos comuns mortais, que numa organização, se os membros dessa organização decidirem partir para um determinado objetivo, uma determinada medida, eles o fazem, independentemente do que disser o documento reitor, o estatuto, enfim, eles o farão. A mim não aquece nem arrefece. De modo que, se o MPLA surgir com esta alteração ou ajuste do estatuto, enfim, quer dizer, isso para a grande maioria dos cidadãos, eu não vejo impacto, não vejo mudança, não vejo alteração. Quer dizer, não muda nada, no meu entender. Não é? Se o estatuto vai vir para a esquerda, para a direita, enfim. Porque aquilo, em princípio, contrariamente ao que... Mas Manuel José acaba por ter sempre uma interferência na gestão política do país. A interferência é decorrente àquela nota que eu fiz no início. Né? A nota que eu fiz no início tem muito a ver também com isso. Pois a tal política de distração, estratégia para distrair as pessoas. Acha que é uma manobra aqui, nesse momento, usando uma linguagem militar, uma manobra de diversão? Nesse momento, sim, as pessoas vão usar os sinônimos que quiserem, mas eu estou a falar claramente que, independentemente do estatuto ir à direita, vir à esquerda, ao centro, enfim, em cima, embaixo, não vai alterar aquilo que eu acho que é a essência hoje. O mais importante é a resolução dos problemas de Angola e dos angolanos. Mas esse problema também pode ser político. Acho que a política acaba por ser o denominador. É político, sim. É político, sim. Mas não tem nada a ver com essa questão do estatuto. Que não altera. É assim, eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem como é que eu estou a raciocinar. Qualquer pessoa em sua casa, se ele tiver na sala uma mesa, 4 cadeiras, enfim, aquela sala não vai deixar de ser sala se esta mesa for alterada, né, colocada no canto esquerdo, no canto direito. Não vai alterar nada para os membros daquela casa, no rigor, não é? Porque o problema da Angola está identificado, as pessoas já conhecem. E o mesmo problema da Angola, né, é também a parte da solução da Angola. Explico-me. Nós temos um partido
partido-Estado, que é o MPLA. É uma premissa que eu considero premissa completamente desviada, errada. Partido-Estado. Ou você tem um Estado e depois tem os partidos, ou você tem um partido que é Estado ao mesmo tempo. São elementos que poderiam suscitar mais um debate. Doutor Jaime, muito já se falou e naturalmente ainda vai se falar. Ainda continua a ter, em alguns círculos, alguma dificuldade de perceber o que é que efetivamente está escondido por detrás desta intenção, deste Congresso, desta intenção de se alterar os estatutos, se está dentro de uma lógica do terceiro mandato? Olha, Horácio, eu já falei aqui na Rádio Despertar e penso que em outros espaços também, que nada obsta que, havendo motivos fundados, que em sede de um congresso ordinário ou extraordinário se façam adequações, modificações, ajustamentos, conformações. Não interessa a forma verbal para expressar a ação modificativa dos estatutos, sempre que se entender que é necessário fazer um alinhamento com uma perspectiva social, econômica, política, concreta ou futura. Deve-se sempre ajustar os organismos, no caso dos partidos políticos, aos desafios, às suas visões, às estratégias, e como fazem as empresas, não é? Sondam as suas ameaças e fraquezas e internamente se ajustam, que é para estarem em conformidade com a disputa política, nesse caso concreto. Há necessidade de se refletir em torno dos 50 anos de independência, que coincidem com os 50 anos de liderança do MPLA à frente do país. E também aproveitar essa ocasião dessa magna Assembleia para poder conformar os estatutos com uma série de situações concretas, outras de natureza, umas de natureza jurídica e outras de natureza política. É necessário que se adequem os instrumentos internos para estar em conformidade com a nova divisão político-administrativa, por exemplo. A criação de novos entes dentro da estrutura orgânica e a extinção de outros, e também aproveitar a ocasião para o devido enfrentamento político até 2026. Como sabe, 2026 as máquinas políticas começam já a ser afinadas com alguma antecipação para o que virá em 2027. Portanto, eu não consigo fazer aqui uma ligação, ainda que seja só do ponto de vista da análise especulativa, a necessidade do ajustamento dos estatutos com uma pretensa possibilidade de haver aqui um terceiro mandato. Como nós sabemos, neste momento, a composição do quórum político na Assembleia Nacional não permite que o MPLA sozinho consiga introduzir as modificações que pretender na Constituição. Precisa, sim, de um amplo diálogo, de ampla concertação entre as diferentes forças políticas na Assembleia Nacional para então, em conjunto, introduzir as modificações que os acordos, os consensos permitirem. Embora já tenha havido algum pronunciamento em momentos distintos, tanto do presidente João Lourenço como do engenheiro Adalberto Costa Júnior, cada um tem a sua visão em relação à Constituição, mas nisto eles coincidem na vontade e na necessidade de se introduzir ajustamentos à Constituição. O engenheiro Adalberto Costa Júnior foi muito mais extenso numa entrevista que ele concedeu a uma rádio concorrente, onde ele levou um esboço sobre a sua visão para poder fundamentar e justificar a sua pretensão. Mas, aquilo que eu disse, aqui essa vontade coincidente de se revisar a Constituição. Mas estas vontades em nada têm que ver com os ajustamentos pontuais que serão feitos nos estatutos do MPLA no Congresso próximo. São temas completamente diferentes. Um depende apenas da vontade interna e o outro depende do conjunto de diálogos, concertações, alinhamentos que têm de ser feitos, sobretudo com a UNITA. Portanto, são coisas completamente diferentes. Os estatutos têm que ver adequação, preparação, formação do MPLA
para estar em conformidade com os desafios políticos futuros e com a nova realidade político-administrativa que demanda uma nova forma de organização interna do MPLA. Obrigado. Dr. Rui Verde já escreveu sobre essa questão do Congresso do MPLA e ainda há muito por se dizer. Ficou surpreso com aquilo que foi o resultado da reunião do Comitê Central desta segunda-feira, que aprovou essa proposta de revisão dos estatutos? Bom, os resultados, até agora me ter dito, eu não sabia. Portanto, não sabia que tinha sido aprovada por uma larga maioria. Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás e já lhe vou falar das minhas surpresas ou não. Em relação à possibilidade da revisão extraordinária dos estatutos, parece que, aliás, eu estou aqui com eles, toda a gente fala neles e eu não os sei de cor, e, portanto, ao caso de ter dúvidas, parece-me que não há distinções entre congressos extraordinários e ordinários e, por isso, podem-se fazer os ajustamentos. Aliás, o colega anterior já disse isso, portanto, não estou a acrescentar nada. Sobre o famoso artigo 120, tinha que ser mudado forçosamente, porque neste momento é uma atrapalhada. Tínhamos duas formas de, digamos assim, de deliberar sobre o candidato a Presidente da República. Uma forma que passava pelo Comitê Central e outra, o artigo 120, dizia que era automático. Portanto, os estatutos do MPLA estavam mal, estavam contraditórios. Portanto, este artigo 120 forçosamente tem que ser revisto. Estes são os pontos, digamos, jurídicos. Mas, obviamente, a questão essencial aqui é política e eu vejo este Congresso e todas estas aprovações, e a primeira que acaba de me referir ontem, como uma demonstração de força de João Lourenço. E a minha tese é a seguinte: se o João Lourenço tiver suficiente votos no Comitê Central, e é reforçado por esta revisão de estatutos, o papel do Comitê Central é reforçado no MPLA por esta revisão de estatutos. Se ele tiver, ou como parece que teve, uma votação massiva neste Comitê Central, e se ele tiver uma votação igualmente massiva na revisão dos estatutos no Congresso, isto é um sinal, mais que jurídico, é um sinal político que lhe vai ser a rampa de lançamento para o terceiro mandato. Essa história das bicefalias são histórias para a bela adormecida. As bicefalias não existem. As bicefalias têm sempre uma cabeça a mandar. A bicefalia mais conhecida era aquela do Stalin na União Soviética, em que ele era o meio secretário-geral do Partido Comunista e havia um presidente da República. E o presidente da República, pura e simplesmente, não mandava nada. O Stalin, até na altura, enviou a mulher para um gulag, para um campo de concentração, para o ter debaixo de controle. Porque esse presidente da República Soviética sabia, se portasse mal, no dia seguinte era fuzilado. Este género de bicefalia falsa, neste momento, não é possível em Angola e, portanto, não vale a pena pensar que o João Lourenço está a avançar para uma bicefalia. De uma maneira ou outra, o meu ponto essencial é que ele, ganhando o Congresso, como previsto ganhou o Comitê Central por uma ampla maioria, avança para um terceiro mandato. E eu julgo que há um certo consenso de se criar uma nova Constituição, se calhar semipresidencial, se calhar dando oportunidades de transição à UNITA e de negociação e eventualmente com a UNITA. Julgo que isto não é perfeitamente fora de cogitar. E é assim que eu vejo o percurso. E é um percurso que começou com a legalização do para já, vai pela visita do Biden, segue com o Congresso e irá por aí adiante, tuca, até ao final. Ou seja, não há aqui mistério nenhum sobre os propósitos políticos dessas alterações. Não, de maneira nenhuma. Aliás, as alterações são claras, resolvem a confusão da designação do candidato a presidente, que neste momento era uma confusão em termos estatutários, os estatutos diziam duas coisas diferentes, e permite uma demonstração de força interna que o João Lourenço precisava de ter, ou precisa de ter,
e dependendo dessa demonstração de força, veremos os resultados no final. Muito obrigado. Para mim isso é nítido. É essencial. É uma opinião. Sim, sim. Uma opinião, não passa disso. Frei Angalo tem tido uma posição bastante radical quando se trata do presidente João Lourenço. Acha que o presidente João Lourenço tomou tomou uma boa iniciativa da realização desse congresso extraordinário, em que os propósitos começam cada vez mais a ficar claros? Estamos a olhar para o propósito do próprio debate sobre os 50 anos da independência, e agora é que os estatutos, nos termos aqui dos argumentos apresentados pelo Dr. Rui Verde, fica claro que o presidente João Lourenço não quer sair, quer manter-se e está à busca desse suporte jurídico para este projeto político que tem para o país. Sim, olha, antes de responder diretamente à sua questão, eu acredito que é importante esclarecer ao nosso auditório, eu acredito que os juristas... Parece que eu fui esquecido, não é? Não foi esquecido, doutor Cangundo. Estava aí com dificuldade de nos ouvir. Tá. Sim. Frei Angolo, pode continuar. Não, estou ouvindo bem. Sim. Sim, eu dizia que é preciso esclarecer ao público, né, e acredito que os juristas também vão concordar com isto. O estatuto de um partido é um documento interno e, portanto, só de interesse absolutamente interno, que a organização ou o grupinho pode alterar quando quiser. Sobretudo, portanto, quando tem que fazer alguma inovação, tem que se adaptar a algum contexto histórico. E dizer que, por exemplo, no mundo de hoje as mudanças são rápidas e, portanto, mudar o estatuto não é... O estatuto do MPLA não é um documento de interesse nacional, é de interesse daquele grupo. Não são os 10 mandamentos da lei de Deus que, pronto, aquilo muda quando eles quiserem. Podem mudar quando eles quiserem. Ok. E sendo, digamos, um partido, o partido que está no poder, naturalmente, interessa, mas também eu concordaria com o nosso Manuel José, que é para não nos deixarmos, portanto, manipular por isso, vamos dizer, a mudança do estatuto do MPLA não é a coisa mais importante no país. Agora, o que nós temos que procurar, e aqui é importante também aquilo que disse o Dr. Rui Verde, é quais são os objetivos, vamos dizer, quais são os objetivos que o MPLA eventualmente tem na mudança do estatuto. E uma coisa que interessava a mim, digamos assim, de uma opinião mesmo externa, talvez que também não interessa ao MPLA, porque o estatuto do MPLA a mim não interessa mesmo, e o MPLA é um partido comunista de inspiração soviética. E aí o Dr. Rui Verde tocou num personagem que inspira diretamente aquilo que é o DNA do MPLA, que é Stalin. Portanto, o stalinismo portanto, é um modelo do comunismo que foi adotado pelo MPLA e, portanto, o MPLA continua a viver. E que aqui dizer que, portanto, quando o MPLA diz que é um partido democrático, é verdade que o MPLA é um partido democrático, porque o stalinismo professa a chamada ditadura democrática. O MPLA sempre também professou a ditadura democrática, isso está nos documentos do MPLA. Mas o MPLA precisa de ir para a democracia do modelo angolano e do modelo, eventualmente, de inspiração grega. E então, é preciso isso, eu acredito que estamos de acordo nisso, que o MPLA pode mudar o estatuto quando quiser. Em relação ao risco ou ao desejo de João Lourenço eventualmente estar a trabalhar para o terceiro mandato, o que devo dizer, e aqui gosto de ser sincero, não é nenhum crime. João Lourenço, digamos, já faliu, fracassou. E tem ainda uma janela onde ele pode sair bem. A janela que João Lourenço tem para sair bem no país é demitir-se. Por exemplo, se João Lourenço nesse momento se demite, haverá uma festa nacional e, portanto, no futuro ele poderá fazer conferências, dar conselhos aos jovens, será aceito. E, portanto, essa é a coisa certa que João Lourenço tem nesse momento a fazer. Portanto, insistir no terceiro mandato é insistir no fracasso. Insistir no fracasso vai ser prejudicial para o próprio João Lourenço e vai ser prejudicial para o MPLA. Portanto, eu não domino muito todos os meandros, e, entretanto, tenho visto aquilo que publica o Clube Capa, algumas publicações vi aí do Dr. Riverde nos últimos tempos. De fato, tudo indica que parece que está a se trabalhar, está a se bolar para o terceiro mandato de João Lourenço. Para o MPLA, onde é que está a parte negativa para o MPLA? Entramos aqui na questão aquilo que se chama o culto de personalidade. Um dos grandes problemas que nós temos em África é o culto de personalidade.
a divinização de seres humanos, o messianismo pateta. João Lourenço é um ser humano normal, que acerta e erra. O mandato dele são dois mandatos. Acabou, fica. Mais do que ele deu no país, já não vai conseguir dar mais. Portanto, não é o Messias de Angola, João Lourenço não é o Messias de Angola. Não é o salvador da pátria, já mostrou que é um fracassado. Portanto, é tempo do João Lourenço sair, para o MPLA não se suicidar também. Obrigado. Isso. Obrigado. Dr. Candovo, que nota atribui para o debate que aconteceu ontem no Comitê Central, que aprovou, sem, pelo menos aquilo que tem sido dito publicamente, especialmente nas redes sociais, em que não houve oposição, o documento passou, parece com, no universo de mais de 600 delegados, apenas um voto contra. Como é que avalia esse debate? É isso que se esperava, depois de muita expectativa, em que se dizia que muitos militantes do MPLA não estavam de acordo com essa iniciativa de se alterar os estatutos? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. O que se passa no MPLA e na UNITA interessa sim à comunidade onde essas duas organizações estão inseridas. Porquê? Porque qualquer uma dessas duas organizações, elas pertencem ao arco de governação. Ora, se elas propõem apresentar um projeto de governar a coletividade, é normal, é desejável e é expectável que as pessoas questionem, indaguem e até façam um juízo de valor em relação ao que se passa no interior dessas duas organizações. Portanto, eu acho completamente normal que se produzam enunciados, questionamentos em relação ao que se passa no MPLA. Não é, o que se passa no MPLA não diz respeito apenas aos militantes, aos simpatizantes e amigos do MPLA. Não, isso não é verdade, porque o MPLA está a governar há 50 anos. Se uma organização que está a governar há 50 anos, se ela é uma organização que está a governar há 50 anos, é claro que interessa a todos o que é que se passa lá dentro. Com largas probabilidades de continuar o exercício governativo, então é claro que temos que saber o que é que se passa. O mesmo se aplica à UNITA. Posto isso, em relação à sua pergunta, eu confesso que é um pouco decepcionante ter esse registro de um apoio absoluto, quando se falava de algumas bolsas de resistência. Eu fiquei surpreso porque não sei se isso de facto reflete a vontade da maioria dos membros e militantes do MPLA, ou se há uma espécie de flop, se é uma espécie de manipulação, se é uma espécie de engano. É bom lembrar que o presidente José Eduardo dos Santos foi eleito no último congresso com mais de 98% dos votos, e depois logo a seguir chegou-se à conclusão de que o senhor deveria arrumar as suas botas e ir para casa. Portanto, é falso, esse indicador é falso. Por outro lado, em relação, eu aí estou mais ou menos de acordo com os distintos colegas que apresentam a tese de uma continuidade. Parece-me que sim, parece-me que há essa vontade política, isso depois terá de ser posta por cima da mesa e avaliada pelos membros do partido e também pelas pessoas que fazem parte da sociedade. Eu particularmente não vejo um grande problema em alguém, um indivíduo que se acha capaz de continuar a governar, apresenta a sua candidatura, nem que para tal tenha que fazer ajustes aqui e acolá. Eu não acho isso grave. Para mim, o preocupante é os fundamentos para essa necessidade de voto de confiança. Portanto, quem quer continuar a governar ou quem quer governar terá de convencer as pessoas que as suas razões são suficientemente claras, são suficientemente envolventes e que as pessoas devem confiar nesse projeto de governação. E aqui eu tenho sérias dúvidas de que
o presidente João Lourenço esteja completamente à vontade para convencer a opinião pública de que necessita de mais um mandato. Bom, mas pode ser que nos próximos momentos apresente uma narrativa, apresente um projeto que se justifique. Não? Ok. Agora, Para terminar, se me permitem... Sim, para terminar. Ok. Não, se me permitem, é uma coisa muito rápida. Eu gostava de fazer uma declaração de interesses. Eu não sou um eduardista. Portanto, eu conheci o presidente Eduardo Santos, vi-o a governar e não me simpatizava nem um pouco com a maneira dele governar, embora respeitava. Quando chegou o presidente João Lourenço, com a perspectiva de ruptura, com a perspectiva de alteração, inclusive até do status quo, eu senti-me mais ou menos, e como aconteceu com a maior parte dos angolanos, incluindo membros da UNITA, senti que estávamos diante da pessoa certa para as reformas que se exigiam a nível do Estado e a nível da própria sociedade. É normal que, ao olhar para as ações que o presidente João Lourenço vai desenvolvendo, é normal que os meus processos de produção procurem sempre acomodar aquilo que é a minha visão. Isso não significa que eu seja um bajulador ou que eu esteja a puxar o saco, porque eu até nem conheço o senhor. E todos os dias, pelo menos todas as semanas, eu critico o senhor, porque acho que, em muitos casos, falha. Portanto, quem se propõe a fazer análise não pode se limitar a fazer juízos de valor sem o exercício hermenêutico, sem tentar compreender bem o contexto, tentar conhecer politicamente as pessoas. O mesmo se aplica, por exemplo, com Samacuva e Adalberto Costa Júnior. O Adalberto Costa Júnior saiu de 70 para 90 deputados. O Adalberto Costa Júnior conseguiu mobilizar a UNITA para o casco urbano. Entretanto, eu, Rui Candoff, aprecio muito mais do ponto de vista político Isaías Samacuva do que Adalberto Costa Júnior, embora reconheça as suas valências. Portanto, é uma questão, se quisermos, também de preparação ideológica. Não vale a pena estamos aqui a catalogar os outros de bajuladores ou coisa que se pareça, porque não é assim que se discute. Vamos discutir as ideias, vamos colocá-las na balança e portanto, vamos nos entender. Doutor Rui, alguém o teria tocado com esse argumento de bajulador? Essa narrativa está sempre presente. Então, okay. Seria bom... Essa narrativa está sempre presente. E eu, infelizmente, no debate passado, não tive a oportunidade de rebater uma linha, uma corrente de pensamento. Isso deve ser o que foi dito pelo Manuel José. Aqui então ficou... Achei necessário. Sim, para não perdermos o fio de conversa... Horácio, sim. Se me permite rapidamente para dizer ao Ayo Candovo, eu concordo plenamente com o que disse. E o fato da relevância do MPLA não quer dizer que eles não podem mudar o estatuto deles quando eles quiserem. O que eu queria deixar claro é aquilo, né? Que as pessoas devem pensar que se o MPLA quer mudar o seu estatuto, o MPLA muda a qualquer momento. Agora, é relevante, sim, de interesse que nós emitamos opiniões, porque é um ator importante no cenário político nacional. São as minhas duas perspectivas, ok? E a terceira perspectiva é, naturalmente, aquilo que eu defendo sempre, que a democracia rege-se por leis. Portanto, se a Constituição prevê 2 mandatos, okay, você não pode fazer artimanhas para fazer terceiro mandato só porque supostamente você tem gênio. Não, é normal. É um ser limitado, é limitado. Não é um gênio. Muito obrigado, Frei. Portanto, é importante o primado da lei. Muito obrigado. Porque senão, se fizermos a lei hoje e amanhã, por conveniência, mudamos, então a lei não são... É uma questão de insegurança jurídica. Doutor Canguno, não sei se consegue me ouvir agora. Doutor Canguno não me ouve. José Gama, seja bem-vindo de volta. Eu consigo ouvi-lo sim. Sim. Doutor Canguno foi daquelas pessoas que publicamente, por várias vezes, foi defensor da tese segundo a qual o MPLA não poderia mexer nos estatutos no Congresso Extraordinário
e arranjou alguns argumentos jurídicos para fundamentar essa sua tese. Após aquilo que aconteceu ontem, acha que há aqui um caminho que o MPLA está a seguir de pontapear as suas próprias normas? Pois, antes de mais, permita-me cumprimentar os meus colegas de painel. No segmento, eu gostava de começar por concordar com o Rui Candovo, quando, sobretudo, alude ou faz alusão, segundo a qual a importância do próprio MPLA, só pelo facto de ser um partido que governa, independentemente do tempo, e este independente é meu, não é? Do tempo que está no governo, toda a sua vida política diz respeito aos angolanos, até por maioria de razão, né? Porque é mesmo um partido que governa e porque, portanto, no final do dia, tudo a respeito do MPLA acaba se refletindo na vida das pessoas. É tão simples quanto isto. Ora, indo à minha pergunta, doutor. Não, eu vou lá chegar, deixa-me só, eu vou lá chegar. Aqui para dizer que também concordo com o contexto, quer dizer, entre aspas, que o Manuel José traz aqui, quando o meu xará, na verdade, faz aquela explanação, é no sentido de olhar para o impacto, né, das políticas então dos afazeres do próprio MPLA. Porque é verdade que o que se pretende no final do dia é que qualquer um de nós tenha condições de subsistência, consiga ter um salário com poder de compra, consiga ter serviços básicos prestados, e tudo isso tem que ocorrer por meio de políticas públicas traçadas ou então programadas pelo próprio MPLA e depois passadas pelo Executivo, não é verdade? Então, é nesta perspectiva em que o Manuel José dizia que tudo isto, na verdade, acabam sendo manobras para distração, porque o MPLA, tendo ou não João Lourenço a sua testa ou a sua cabeça para mais um mandato, no final das contas, a pobreza dos angolanos há de prevalecer, o sofrimento há de prevalecer e a situação há de agudizar-se cada vez mais, tal como ocorreu desde 2017 até agora. Portanto, era para fazer essas duas notas. Depois, uma terceira nota não menos importante. Não concordo em nenhum momento com a posição que foram avançadas aqui pelos meus colegas, nomeadamente o Dr. Jaime, com todo o respeito, também o Dr. Rui, Dr. Rui Verde, penso, salvo se eu não terei entendido bem, e aqui permitam-me já beneficiar-me, né, quando trazem a ideia de que o MPLA pode, digamos, alterar os seus estatutos em qualquer momento. Isso não é verdade. Não é verdade porque, embora o MPLA, enquanto agremiação política, tenha essa legitimidade, até porque trata-se dos seus estatutos, mas o estatuto é um documento reitor, tal como a Constituição da República é para o país. Portanto, os próprios estatutos trazem, digamos, os instrumentos jurídicos e, mais do que isso, trazem também circunstâncias em que esses instrumentos, então, que esses atos podem ocorrer. E penso que no artigo 75 está lá a competência do Congresso, ao passo que no 78 está a competência do Congresso Extraordinário. É preciso aqui dizer então, que a ideia... O doutor Mas é Carmundo... um problema interno do MPLA, mano. É sempre um problema interno do MPLA. Mas não pode ser só um problema interno do MPLA, porque se o MPLA não... O MPLA, se quiser mudar o seu estatuto, muda quando quiser. Isso não é um problema que é regido pela Constituição. Nós não podemos olhar nessa perspectiva. Por isso mas isso é verdade. Você tem que olhar para os fatos. O estatuto é um problema do grupo. Agora, se tem influência no país, isso é outro assunto. Tem que me deixar falar. Tem que me deixar falar. É que o MPLA é o partido que governa. O MPLA é como que um pai, não é, em casa. E eu digo sempre, aprendi com o mais velho, que os filhos em casa imitam aquilo que os pais fazem, não que os pais dizem. Então, se o MPLA está no governo, se o MPLA está no governo e não dá sinais de respeitar as próprias normas, significa dizer que o MPLA é propenso a pisotear a própria Constituição e todas as outras leis, bem como as instituições do país. Isto é o que está claro aqui. Portanto, nós não podemos minimizar isto não é para ser minimizado. Então, doutor Manuel Cangondo, reafirma aqui... Não, reafirmo e socorrendo-me dos próprios estatutos, nomeadamente no artigo 75, em que atribui a competência da alteração do estatuto
não é? Num congresso extraordinário, embora aqui no estatuto não precisa haver congresso extraordinário, basta que venha congresso, nós sabemos que é o congresso extraordinário, é congresso ordinário, o extraordinário é exceção. Portanto, e nas competências do congresso extraordinário não está lá a alteração dos estatutos, muito menos a eleição do presidente do partido. Ponto número 1. Ponto número 2. O artigo 140 é muito claro e é uma norma proibitiva. Proíbe que os estatutos sejam alterados em qualquer circunstância que não seja o Congresso ordinário, não é? Então, aqui é para dizer que... Do MPLA sempre. Sim, do MPLA, é verdade. É verdade que é do MPLA, mas nós temos que entender que o MPLA está no governo e nós não podemos olvidar isto. O MPLA está no governo. Isso ninguém olvida, isso ninguém ignora. Isso é o problema. Exatamente. Então, os atos do MPLA, quer sejam internos ou externos, acabam tendo reflexão na vida do cidadão. Aí concordamos. Então, por isso deve nos preocupar. Isso deve nos preocupar. Mas agora é claro que o presidente João Lourenço também tem, digamos, a sua massa de apoiantes e, como sabemos, ele tão logo assumiu o poder, então a direção do partido, a primeira coisa que fez foi rejuvenescer o Comitê Central. E ele não fez isso de forma gratuita, não fez de forma inocente. Por acaso ele já olhava, digamos, para o futuro, lá para frente, e já vislumbrava que precisaria deste apoio para, digamos, a prática de alguns atos, é verdade. E hoje, por acaso eu também não sabia desse resultado que o Horácio avança aqui, é novo, estou a sabê-lo agora, mas isso não nos pode surpreender porque, afinal de contas, é nisto que o presidente João Lourenço vem trabalhando durante esses anos todos. Doutor Manuel Cangundo, sim, o doutor Jaime quer aqui responder o doutor. Sim, por favor. Doutor Jaime, por favor, seja à vontade. O doutor Cangundo, há um texto bastante interessado, escrito pelo doutor Rui Verde, que eu subscrevo, não só pela hermenêutica que faz aí, mas porque a interpretação que ele faz tem correspondência nos estatutos do MPLA. Se o doutor tem ali os estatutos do MPLA, se não tem, até pode ir no site do MPLA, está lá os estatutos para poder baixar. Eu tenho. O artigo 74, que faz alusão, o doutor não o pode ler ignorando o número 2. O número 2 diz que o Congresso pode tomar a forma de Congresso ordinário ou Congresso extraordinário. Subscreve a tese ou legitima, valida a tese do Dr. Rui Verde, quando no seu texto diz que o Estatuto do MPLA não faz distinção entre Congresso ordinário e Congresso extraordinário. Um Congresso... Não é verdade. Doutor, eu estou doutor, não é verdade, doutor. Mas posso concluir? Não é verdade. Tá, também, não mas... é verdade, porque... Não, porque... Doutor, peço desculpas, não é verdade. Porque esse conteúdo que o doutor faz aqui a alusão do 74, na verdade ele depois é esmiuçado pelo artigo 75, 78 e 140. Tá bem, doutor... Quando a lei não é clara, não serve. Não, a lei é tá bem, doutor Cangundo. E por acaso aí, a lei é mesmo clara, o estatuto é mesmo claro, não deixam dúvidas. É claro que essas dúvidas que estão a ser trazidas, não é? É mesmo no sentido de confundir a opinião pública. Por que confundir aqui a opinião pública? Não. Os defensores desta ideia de que o estatuto, digamos, não traz essa diferença entre o Congresso extraordinário e o ordinário. Mas doutor, por favor, eu posso terminar o meu raciocínio. Vou ler o texto. O número 2 do artigo 74 não estabelece diferença partida entre o Congresso ordinário e o Congresso extraordinário. O que acontece com o artigo 78 é que coloca uma cláusula à condição no número 1 para impedir, aqui percebo o raciocínio político, para impedir aquelas experiências que nós tivemos na década de 90 com Pajoca, onde o líder do partido foi afastado num congresso extraordinário convocado pelos seus militantes, para impedir a experiência que houve com o PSD, em que o Dr. Beng afasta o outro seu companheiro de partido. Tivemos também a mesma experiência na FNLA. O que aconteceu na visão política do MPLA? Era necessário oferecer estabilidade, segurança
a liderança do partido, blindando-o em caso de convocação de um congresso extraordinário, impedindo que a sua substituição fosse feita à revelia. Daí que a condição colocou, noutros termos, o presidente só pode ser substituído num congresso extraordinário se tiver física ou mentalmente incapacitado de cumprir com as suas obrigações ou por renúncia dele mesmo. O número... Para concluir, Dr. Jaime, deixa-me só para concluir, sim. A linha B, ela deve ser interpretada integralmente com o artigo 75. É como se estivéssemos tem a haver uma combinação. Não, é como se estivéssemos a fazer uma reprodução integral do artigo 75 aqui na linha B do artigo 78. Tirando isso, não há qualquer distinção entre um congresso ordinário e extraordinário, salvo na necessidade que foi introduzida pelo número 1 de se proteger, garantir estabilidade à liderança do partido para que não seja substituído numa espécie de levante interno por via de um congresso extraordinário convocado por maioria sem a sua vontade. Ok, aqui ficou. Doutor Kangondo, também para concluir, para passarmos a palavra ao Gama. Eu, de facto, respeito a posição que o Dr. Jaime defende, o Dr. Riverde, não é? Mas eu reitero a minha opinião. Tanto o artigo 74, sobretudo o número 2, que o Dr. Jaime faz referência, ele vai encontrar, digamos, a sua interpretação feita a partir dos artigos 75 e 78. Sim. Assim, por exemplo, quando se está a fazer um debate, uma discussão, mesmo num documento jurídico, eu não sou jurista nenhum. Primeiro é preciso ver o que o MPLA entende para o Congresso. Tá vendo? O MPLA define Congresso como? O MPLA define Congresso na forma ordinária ou extraordinária. Primeiro, é de que se parte. Primeiro ele define. Depois o que diz lá para frente, em relação ao Congresso ou ao Congresso extraordinário, vale para a palavra Congresso. Para o MPLA Congresso é o Congresso ordinário e Congresso extraordinário. Pessoal, o engenheiro fazer uma interpretação. Primeiro se define os juristas aí. Os juristas vão dizer. Não, tem um jurista. Não, vou terminar. Os juristas estão aí. Antes de se fazer a exposição da lei, primeiro se definem os termos. Exatamente. Certo. Hermenêutica básica. Frei. É o seguinte, veja. Quando o número 2 diz que o Congresso pode tomar a forma ordinária ou extraordinária, e depois no artigo seguinte, 75, vai te dizer que as competências do Congresso são esta e aquelas. No caso, a eleição do presidente, a alteração dos estatutos e etc. E depois, no artigo 78, vai te dizer que as competências do Congresso Extraordinário são estas e aquelas, onde consta a designação da substituição do presidente em caso de impedimento. Aqui está a estabelecer, portanto, a diferença entre as duas formas de Congresso. Doutor, a linha do artigo 78 é uma norma de exceção ao artigo 75. Doutor Jaime, assim... É uma excepcionalidade. Eu não interrompi em nenhum momento. Eu penso que já ficou a sua ideia, não é? E para concluir mesmo, para podermos avançar... Eu estou a passar a minha ideia, não é? Eu tenho a convicção e reafirmo de que esta ideia não corresponde à verdade. Os estatutos são claros. Assim, a diferença entre Congresso extraordinário e Congresso ordinário. A palavra Congresso significa ordinário, porque o ordinário está lá implícito. Doutor, não inventa isso. Epa, muito obrigado, doutor Kangondo. Muito obrigado, porque senão não vamos sair dali, ainda temos outros aspectos. Fizemos a quarta classe, vamos falar só do que está escrito, já? Não vamos inventar o que não está escrito. José Gama. Não precisava que o legislador colocasse no artigo 75. Doutor Kangondo, cuidado com as armadilhas do doutor Smith Chicote. Aquela interpretação que ele fez apócrifa está a confundir muita gente. Cuidado com a interpretação que ele faz naqueles escritos apócrifos.
Tá bom. Já passo a palavra aos três. Pronto, José Gama. Não, é que aqueles inscritos também confundiram Jean Antônio Venâncio. Permita-me só terminar, por favor. Para terminar. Termina mesmo, só tem 10 Aqui segundos. queria mais uma vez subscrever ao pensamento do Manuel José. Dizer que, sendo o MPLA partido do poder em Angola, penso que não faz muita diferença. E claro que aqui já está mais do que evidente a intenção do presidente João Lourenço em se manter. E aqui também concordo com o Dr. Rui Verde, quando diz que, na verdade, está muito claro que o presidente João Lourenço quer se manter no poder e a ideia da bicefalia é falsa. Muito obrigado. Muito obrigado. Pensamento. Muito obrigado. Mas no final das contas, Muito isto obrigado. não fará muita diferença na vida dos angolanos. José Gama. Não fará muita diferença na vida dos angolanos. José Gama. José Gama, Manuel Canguru já terminou. José Gama, muito obrigado por ter esperado. Agora é a sua vez. É também daquelas figuras que têm acompanhado muito essa dinâmica interna do MPLA e tem trazido na praça pública informações que não são de domínio de muita gente. O que é que há de novo? O que é que está a ser escondido? O que é que ainda não foi desvendado? Já que aqui parte dos convidados não vem novidade nenhuma sobre aquilo que se pretende com esse congresso. José Gama, o que é que está a ser escondido ali? O Clube K, do qual é responsável, acabou por avançar uma notícia que o MPLA encomendou um estudo de sondagem sobre determinadas figuras para ver quem poderia ser o candidato. Agora vem essa alteração em que o presidente do MPLA não é candidato natural para as eleições presidenciais. Ou seja, aquilo que estava claro agora baralhou-se ainda mais. Mas há quem tenha um pensamento contrário, que diz que agora, tal como disse o Dr. Rui Verde, as coisas ficaram um pouquinho mais claras. Correto. Eu acho que o MPLA agora foi para uma fase que já não está a esconder nada. Não é o MPLA, o presidente, que é de ter uma agenda de poder, uma agenda pessoal que está a colocar acima do partido. Anteriormente, houve uma reunião do Comitê Central na qual o presidente tinha que apresentar o conteúdo das alterações dos estatutos e ele estava a esconder, não queria partilhar com os militantes, quis fazer passar assim sem que eles tivessem conhecimento, mas agora ele já não usa o termo alteração, está a usar um outro termo, já não dá espaço para debate se o Congresso Extraordinário lhe permite ou não fazer alteração dos estatutos. Na defesa, ele não recorre a nenhum argumento com base neste documento. O que é que ele vai fazer? Traz um argumento histórico a dizer que no Congresso no Congresso de 1980, 85, que realizaram também congressos extraordinários e que aí também sempre alteraram os estatutos. O José Eduardo Santos já várias vezes, sim senhora, realizou congressos extraordinários em violação dos estatutos. Já realizou congresso até que ele mexeu no Comitê Central. O presidente João Lourenço já realizou um congresso também em que afastou membro do Comitê Central. E no congresso extraordinário não há esta competência. E no congresso anterior ele já tinha blindado esses estatutos quando ele, no artigo que fala da competência do Congresso, se nós olharmos nos estatutos atuais, ele tirou a palavra ordinário, propositadamente, mas deixou extraordinário. Quando a pessoa vai ver as competências do Congresso extraordinário, encontra ali tudo, mas se for ver a do ordinário, não tem, porque ele tirou a palavra ordinário. Mas se formos ver no 75... tudo o que ele está a dizer ali consegue-se subentender que é Congresso ordinário, embora a palavra não está lá, porque é o ordinário que permite a eleição dos membros do Comitê Central. Por isso, eu acho que a tese que o Cangundo levantou não está errada. Não está errada. Todo aquele conteúdo de 75, se lermos bem, é de Congresso ordinário, porque é o ordinário. Pois, é o ordinário que tem todas essas competências. Por isso eu dizia que ele blindou esses estatutos já no Congresso passado. E ele, para debater, não está a dar espaço
e se debater aqui nos estatutos, é aquilo que eu dizia. Ele veio está aí no Congresso, na resolução, acho que é a resolução, isso, no comunicado que o MPLA faz, o argumento que ele traz, que ele até foge desses próprios estatutos. Portanto, o segredo está aí. O segredo desse Congresso está aí. José o Gama, presidente ele está a usar apenas a questão também da independência, porque a independência é o ato que une todos os angolanos, não é angolano que se sinta desaparte ou amparado da independência. Então, usa a independência, mas no fundo a principal questão é o artigo 120. Para ser alterado. Por quê? Porque ele quer agora alterar aquilo para lhe permitir ficar no partido. Caso ele não vá conseguir alterar a Constituição para um terceiro mandato, então ele vai ficar no partido. Porque a agenda do presidente é uma agenda de ficar, não é uma agenda de partir, não é uma agenda de se reformar. E ele dá muitos sinais, tanto que na reunião de ontem ele praticamente deu a entender que esta questão do estatuto, que só estavam a se prender na questão dos estatutos da alteração, ele agora está a usar um outro nome. Como é que é? Não é alteração, é ajuste. Ajustar é alterar. É alterar. Até o próprio estatuto fala em alterar. Os próprios estatutos falam em não falam em reajustar. Falam em alterar. Ele vai fazer isso para quê? No fundo, estamos aqui numa demarche de confundir até os próprios militantes. Para não dizer, não estamos a alterar, estamos a fazer reajuste. É uma questão de semântica. É uma questão de semântica. Não deixam de ser modificações Exatamente. do ponto Então, de vista prático. Por que é que precisas ser assim? Se tu és honesto com os teus militantes, por que fazer essa confusão de linguagem para com eles? José Gama, aquele é discurso político, tem que entender essa perspectiva. Então não está a ser honesto. Ele precisa se comunicar com as bases. Não está a ser honesto. E isso percebe-se que o presidente está a levar o partido, a impor ao partido uma agenda pessoal. Ele precisa que as pessoas aceitem essa agenda dele. Sabem que as pessoas não querem alteração. Quer dizer, o MPLA até pode precisar dessa alteração, até pode ter vantagens. Imaginemos que o MPLA está aí para as eleições e o presidente adoece. Há necessidade de se trocar de candidato. Com atuais estatutos, ele não vai conseguir fazer mudar de candidato, porque o estatuto diz que o líder do partido é automaticamente o presidente da República. Agora, se o presidente adoecer e ficar incapacitado, o MPLA pode agora indicar uma outra figura. Outro candidato, alguém até vai buscar uma figura de consenso, que não seja até um padre ou um pastor, até alguém que não seja do partido. Esse reajuste até não está mal. Mas a questão é o contexto e a intenção por detrás dessas alterações. Quem está a fazer? Ok. Agora, quem provoca isso? Quem provocou isso? Foi o próprio presidente. Sim, mas no Congresso anterior. José Gama. Ele está a fazer algo que ele fez. O anterior formato estava bem. Por isso é que dizia, é isto aqui, estamos diante de uma agenda pessoal do presidente João Lourenço. Ele está numa fase que está a impor ao partido os seus interesses. Isso não é interesse aqui do partido, não é interesse da nação, é dele próprio. Mas, e é mau, José Gama, rapidamente responda-me. Os militantes do MPLA têm a noção disso, que estão diante de uma agenda pessoal do presidente João Lourenço e não do partido, de uma forma geral? Tem sim, senhora. Veja uma coisa. A TPA passou uma reportagem a instigar o Nandô ao ir entrevistá-lo. Mas o Nandô foi muito inteligente. Ele percebeu que neste momento não precisam perturbar o Presidente da República. Deixem-lhe à vontade. A TPA vai perguntar ao Nandô da candidatura. E o Nandô diz que ainda isso não se impõe. Diz que o mais importante agora é unirmos o partido, a unidade, trabalharmos para 2027. Esse discurso do Nandô é um discurso de candidato. Quando ele diz isso não se impõe agora, quer dizer que ele não quer que a questão da sua candidatura seja motivo de debate agora. Ele faz uma negação temporária. Ele diz agora, mas isso pode servir para depois.
Ele, quando diz o mais importante é trabalharmos para a unidade e estabilidade, ele está a mostrar uma postura de unificação. Está a mostrar que para 2027 ele faz parte da agenda. Ok, obrigado, Agora, José quando Gama. a TPA vem dizer que o Nandor desmente, o conteúdo que a TPA passa, ou melhor, os títulos, Aqui houve manipulação. não coaduna com Com aquilo- aquilo que o Nandor está a dizer. A postura do Nandor é de candidato, mas ele foi muito maduro. Quando ele diz é prematuro ainda debatermos aqui, ele não quer que se debata aqui agora, mas mais à frente vai. Porque o presidente já nas reuniões anteriores combateu-os e expôs que havia uma candidatura que era do Nandor, dizendo que era cedo. E o Nandor respondeu-lhe aqui. Respondeu a TPA. Disse que ainda é prematuro. Ok. É prematuro quer dizer que vamos debater mais à frente. À frente. É um candidato de alguém, de um político, é um discurso de um político maduro. Muito Não, obrigado. Zé, eu tenho uma leitura diferente. Eu acho que sim, que ele fez uma temporização, segurou o assunto, mas isso não significa literalmente que ele vá avançar. Não sei, a minha percepção é que ele está mais para o não do que para sim, mas de todo modo eu posso estar equivocado. Porque Ele foi claro, usou o termo não se impõe, ele fez uma negação temporária. Disse este problema de candidatura não se impõe, quer dizer, o que viemos debater aqui não é candidatura, é estatuto do partido. E Nandor é um Ele disse, o mais político, importante e Nandor é agora um político trabalharmos experimentado. para a unidade e estabilidade do partido e garantir a vitória de 2027. Sim, Quer sim, dizer sim, que sim. não se vai reformar, ele vai trabalhar até 2027. Está bem, está bem, está bem. Muito Essa obrigado. Vou chamar a conversa o Dr. Nelson Custódio. Quando ele diz que é prematuro, quando eu digo que é prematuro, quero dizer o quê? Não vamos falar da minha candidatura que é prematura. Que não quero que se debata agora. Vamos debater Vamos mais à aguardar. frente. Teremos Pronto, ainda vamos novidades. debater mais à frente, mas ela pode existir como não pode existir. Ele já disse que é prematuro, senão ele dizia, não, eu não sou candidato, não penso nisso. Não, Ele faz a isso. gestão do timing, não era o timing certo. se Não, calhar, né? sim, o timing Eu para vejo. debater, ele não quer que ele percebe, o Nandor Tá bem. percebe, conhece a TPA. Zé, Podemos por outro lado, Zé, o E José a Gama. TPA não consegue lhe puxar a palavra e dá aqueles títulos que ele negou, candidaturas, etc. Muito obrigado, Também, José por Gama. outro lado, uma nota Assim rápida. vamos, discurso de vamos candidato. ficar, Sim, sim. vamos Ou ficar chamar certa, mudos. no Não, programa. estão à vontade. O programa está Mostrou aberto. ser- Então Sim, deixa-me mostrou também maturidade. alguns sim, minutinhos. sem dúvidas. Sim, sim. Mostrou Agora, maturidade. Sim, sem dúvidas. Vamos Eu enganar acho que o presidente, não vamos nos divertir aqui com candidaturas, aquilo é unidade. Agiu bem, Ele agiu certo. passou uma mensagem aos militantes do MPLA que está Agora, interessado na unidade. Quando ele diz aqui unidade, quer dizer que ele reconhece que há uma desunião no partido. Está sendo o- causada por quem? Por essas alterações, de agendas de se perpetuar no Zé Gama, já Ele diz que é a única forma de entendemos. salvação. Não, há uma segunda interpretação para a intervenção do mais velho Nandor. Qual é a segunda interpretação, doutor Joaquim? Exatamente. Se tivermos que ler a agenda política aprovada para 2024, o primeiro eixo é claro: defender e promover a imagem e prestígio do MPLA e do seu líder, o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. A essa altura, qualquer militante disciplinado sabe que não pode chamar para si qualquer pretensão, qualquer protagonismo e, sobretudo, nessa conversa de substituição da liderança. Por isso é que ele, estrategicamente, como disse o Rui Candovi, e acaba concordando também com José Gama, houve aqui a temporização. Agora é muito cedo. Nós agora temos o compromisso de apoiar o partido e o seu líder. E o líder tem nome. Por isso, não quero chamar para mim qualquer protagonismo, não quero alimentar a tese discursiva de que eu pretendo o substituir. Como bom militante, eu estou com o presidente e isto é o que mais me interessa. Por isso é que ele diz, é muito cedo, isso não é para agora, vamos discutir depois. Diz o quê? Coesão do partido. Muito obrigado. Calma. E quando Para terminar, partidos da mesmo. linha política do MPLA falam em coesão do partido, tem no centro o líder. Por isso, a resposta dada pelo mais velho Nandor é muito sábia, não é de quem só quis fugir da conversa.
Ok. Não. Muitos anos. Muitos anos no longo. Mas eu gostava de fazer uma observação rápida. Mas sejam rápidos, porque já estamos aqui. Sim, muito rápido. Sim. Muito rápido. O Zé diz, e com algum fundamento, de que a agenda que está a ser imposta é a agenda pessoal do presidente João Lourenço. Eu tendo a pensar ligeiramente diferente. Por quê? Porque todos nós sabemos que o país precisava de reformas profundas. Aquelas reformas que são necessárias não estão a ser feitas, doutor. Profundas. E para as reformas serem executadas, para as reformas resultarem, elas têm que começar exatamente no partido. Porquê? Por causa da questão do partido-Estado. Muito obrigado. Tem que começar as reformas do partido. Esse ponto já foi feito. Mas aqui você está reforçar uma ideia. Atenção, uma ideia. Mas reformar só um artigo. Só um artigo da Já vou passar para si. Temos que dar a voz. Doutor Rui Candovo. Você tem que me deixar terminar o raciocínio e depois mas podemos. Sim. Temos uma pergunta por Ricandov. Quando diz que o país precisava, isso significa dizer que o país já não precisa de reformas? Não, precisava no contexto em que nos encontrávamos, né? O país estava o contexto não continua o mesmo, não é? Exatamente. E é preciso meus amigos, podemos evoluir. O doutor Custódio está bastante em silêncio, doutor Rui Verde. A conversa está aberta, porque temos muito pouco tempo. Eu aqui queria abrir aquilo que é o segundo ponto da nossa conversa, que tem a ver com a questão, e já foi dito aqui também um pouco a miúdos, sobre a questão do destino e do futuro político do presidente João Lourenço. Parece que o presidente João Lourenço tem a noção de que é uma figura que vai continuar a comandar e a ser uma peça-chave do futuro político do nosso país. Doutor Custódio, fica também com essa impressão? Eu acho que não, porque, do ponto de vista constitucional, o presidente João Lourenço está a prazo. Isso não há o que se falar. Eu diria quase até que um sacrilégio poder-se pensar noutra ideia que não seja essa. Aqui só tem uma forma, que é rever a Constituição. E isto não vai acontecer, pelo menos não com a complacência da UNITA, pelo menos, não é? Com a benção da UNITA. Isso não vai acontecer. Segundo, a questão que estamos aqui a discutir, sobretudo muito esbatidas pelo Gama, que tem a ver com essa a ideia de agenda pessoal no sentido de controlar o partido, eu tendo a encarar isso com muito ceticismo. Por quê? Porque a experiência que o próprio João Lourenço viveu ainda com o presidente João Eduardo dos Santos foi muito clara. O MPLA não está preparado, porque o partido não foi redesenhado assim. As estruturas todas do partido não estão redesenhadas para que possa existir uma bicefalia, com um presidente no controle do partido e um presidente na presidência da República, quase que uma espécie de um boneco de Olinda, né, do presidente do partido. Eu tenho muita dificuldade em enxergar tanto o MPLA nesse contexto. Tenho muitas dificuldades, muitas reticências. Naturalmente, a meu ver, o que vai acontecer é que ele, enquanto está no controle do partido, vai forçar a barra, mas, quer queiramos ou não, independentemente do candidato que ele apontado para substituí-lo em 2027, se eventualmente for eleito, esse candidato vai fazer também confusão para ter o controle do partido. Por uma razão muito simples. É que o partido, o sistema de partido-Estado, quem manda de facto aqui no nosso país é o partido. Tanto isso é verdade, que as pessoas não se preocupam muito em olhar para o executivo num primeiro momento. As pessoas olham para o partido e as pessoas sabem que, em ascendendo no partido, elas têm possibilidade depois de ascenderem a vários cargos nos mais tanto espectros aí do executivo. Então, isso é que precisa ser reformado. A reforma está aí.
Então, mas aí é muito complicado, doutor Candovo. Por quê? Porque essas questões todas, o próprio presidente João Lourenço, cada vez mais, à medida que o seu mandato vai terminando, e depois as pressões do ponto de vista social, todos nós sabemos que o país não está bom, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, olha, são os escândalos que vêm à tona o tempo todo nos órgãos de defesa e segurança, uma ministra que é nomeada, não faz 4 meses, já é exonerada, não se dá explicação, quer dizer, há todo um atabalhoamento do ponto de vista de organização das instituições. E eu, particularmente, não consigo vislumbrar o presidente João Lourenço manter o controle hegemônico do partido e tendo que conviver com um presidente da República, ainda que seja alguém, naturalmente agora, da sua extremíssima confiança e que depois vai chegar no exercício da presidência da República e vai ficar ali manipulando. Imagine só, eu falo isso porque aqui mesmo no Kwanza Sul aconteceu agora um exemplo típico que vai mais ou menos nesse esteio. A governadora Mara Chiosa foi nomeada e ela ficou aqui 2 meses, 3 meses mais ou menos, andar de cima para baixo, sem ter a província no controle, porque ela não foi tanto eleita, entre aspas, né? Primeira secretária provincial do partido. E quem estava a comandar a província ainda era o governador Capapinha, mesmo exonerado. E essas raias, inclusive, de a governadora ter uma agenda com os administradores municipais, por exemplo, e no mesmo dia o governador Capapinha marca uma outra reunião, convoca os membros do partido, evidentemente os primeiros secretários municipais. E aí os membros do partido ficaram completamente divididos. Vão aonde agora? Vão atender a convocatória da senhora governadora provincial ou vão atender a convocatória do senhor primeiro secretário provincial do partido? Nós, em sã consciência, achamos que esse problema não existirá depois com os egos, com os ciúmes, com as lutas de poder que internamente o MPLA tem entre quem está no executivo e quem está no partido. Olha, muito sinceramente, a meu ver, é uma agenda que, no presente momento, o que os militantes do MPLA, todos eles, Nandó, o próprio Gino Carneiro, vão fazendo vão dar a corda, vão fazer o jogo do próprio presidente João Lourenço, vão fingindo que estão ali com ele, mas quando chegar à altura certa, o momento certo, essa ruptura ela vai existir tal como existiu na fase muito obrigado. O próprio muito obrigado. João Lourenço muito obrigado. E o presidente Eduardo Muito obrigado. Santos. Doutor Rui Verde, vou-me despedir de si. Hoje, em função dos nossos convidados, o tempo parece muito pouco. Doutor Riverde, que mensagem, e vou reformular a minha pergunta, que futuro político para o presidente João Lourenço? Tenho 1 minuto para me responder essa pergunta. Muito bem. Bom, o futuro está a ser traçado neste momento e está a ser traçado pelo presidente João Lourenço e as bases do MPLA e vão começar a lançá-lo, como eu digo, no próximo Congresso. E a partir daí veremos se o futuro é para se lançar para uma terceira candidatura, e eu vejo razoavelmente fácil mudar-se a Constituição, fazer-se uma nova Constituição, qualquer coisa desse género, ou se vai esbarrar. Mas se esbarrar, eu estou convencido que tem que esbarrar no próprio MPLA. O momento-chave que lhe pode travar o futuro será mais o próprio MPLA do que depois os momentos posteriores, a UNITA ou a sociedade civil. Mas quanto a isso pode estar enganado. Mas é isto que eu vejo. Portanto, o futuro, como diria aí no anúncio qualquer, começa agora. O futuro dele começa agora ou começa no mês que vem. E ele está a preparar bem esse futuro, doutor Rivardo? Desde aí meados deste ano que começou a preparar bem. Eu julgo que o MPLA andou a dormir, passa a expressão, desde agosto de 22 até meados deste ano. Algures, durante este ano, começou a acordar e começou-se a perceber que havia uma estratégia. Tivemos 1 ano e meio sem estratégia aparente, mas houve ali um despertar qualquer, que eu não conheço a causa, nem sei neste momento ter qualquer explicação,
ou começou-se a ver para fora que está a haver uma estratégia e uma movimentação das peças de xadrez, como gostam de dizer. Mas isso para o terceiro mandato. Isso para o terceiro mandato e para um controle mais intenso do MPLA e do aparelho executivo. É uma opinião. Muito obrigado, Dr. Rio Verde. Contamos consigo. Só dando golpe constitucional, Dr. Rui. E eu acredito que isso é possível. De que forma? Por isso, aí tudo bem, é diferente. Ali. Dr. Rio Verde, eu me despeço de ti e, claro, conto consigo a próxima terça-feira. Frei Angalo, 1 minuto para se despedir. Olha, eu acredito que nós em Angola temos que começar a aprender uma coisa muito simples, que é o debate científico. Temos que estar de acordo no significado das coisas. E temos que chegar a um ponto no país em que as coisas têm que significar a mesma coisa, o vocabulário tem que significar a mesma coisa para todos. Porque há uma tendência, digamos, do eu acho. Como eu acho, e é o meu ponto de vista, portanto, nós não vamos construir nenhuma democracia. E termino aqui dizendo que um dos grandes problemas que nós temos no continente africano e depois na falsa ideia de não como chama isso, ferir sensibilidades, então deixamos de dizer a verdade e assim começamos a promover comportamentos falsos, mas que depois fazem efetivamente mal à nossa sociedade. Okay. E termino simplesmente dizendo que temos que saber distinguir e forçar essa distinção factual entre Angola e os destinos do MPLA. Muito obrigado. O MPLA é um partido, é um ator à parte. O MPLA não é o partido-Estado, não pode ser, não pode continuar a ser. Okay? E o Estado angolano é outra coisa, ou então ele não existe. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado. José Gama, a sua última palavra. Tem 1 minuto. Bom, eu entendo que quando o Presidente da República vem alterar os estatutos para pôr agora um artigo em que ele é que vai indicar o Presidente da República por via do Bureau Político, que é o órgão que ele lidera e dirige e é o órgão que ele dita as regras, logo está-se diante de uma agenda pessoal. Este Congresso, em parte, ele não vem para celebrar a data necessariamente da independência, e que já dizíamos que houve aqui o aproveitamento, mas sim para procurar materializar um desejo do Presidente com vista ao seu day after. Caso ele não consiga um terceiro mandato, vai querer ainda permanecer na chefia do partido, querer ainda influenciar a vida política do país a partir da sede do MPLA. Portanto, estamos aqui diante de uma agenda pessoal que o Presidente está a pôr por cima dos militantes do MPLA. Obrigado. Manuel Cangundo, 1 minuto. Pois, não, eu penso que a questão está no futuro político do Presidente João Lourenço, em face àquilo que aconteceu com o seu antecessor, o Presidente Eduardo dos Santos. E como sabemos, foi o próprio Presidente João Lourenço que encabeçou tudo o que aconteceu com o Eduardo dos Santos. E claro está que, olhando para isto, agora que estamos no final do seu mandato, ou que estamos a aproximar do final do seu mandato, é claro que ele começa a ver que o mesmo que aconteceu com o seu antecessor vai acontecer com ele. Então daqui ele encontra, ou seja, vê que há necessidade dele se manter no poder de modos a evitar aquelas consequências que teve o Eduardo dos Santos. É por isso que ele agora engendra, portanto, esse projeto de alteração dos estatutos que lhe permitam ficar no partido por algum período e depois encontrar uma forma para, provavelmente, ir para o país. Porque isto é que está em causa. Não há, isso tem que ficar muito claro aqui. Não há outro objetivo. Pronto, o que é mal vai ser mal, porque eu sempre costumo dizer, enquanto nós tivermos o partido MPLA à frente dos destinos de Angola,
a vida dos angolanos não vai mudar. Eu falei isso em 2017, quando o presidente Muito Lourenço obrigado. concorreu, falei em 2018, depois dele assumir o poder, continuo a falar isto até agora. Obrigado. E parece que até agora o tempo deu razão naquilo que foi o meu prognóstico. As coisas só pioraram. Daí que eu termino dizendo, concordo com o Manuel José na perspectiva de que não nos interessa discutir tanto a permanência ou não do João Lourenço no MPLA, porque com o MPLA no poder, Angola vai continuar cada vez pior. O que significa dizer que o problema dos angolanos é de facto o MPLA. E a solução também acaba sendo o MPLA. Muito obrigado. Claro, o MPLA na oposição. Isso seria uma solução brilhante para Angola. Muito obrigado. Dr. Rico Candovo, o seu último minuto. Eu acho absolutamente necessário que hajam reformas no Estado, haja um outro pensamento da gestão do Estado. Essa história de termos um partido-Estado, um partido completamente introduzido nos mais diferentes departamentos do Estado, tem que terminar. O partido tem que ser o partido e o Estado tem que ser um Estado. O partido, uma associação de pessoas que defendem uma determinada cor, um determinado princípio ideológico, e o Estado não. O Estado é, digamos assim, a umbrella de todos os cidadãos. Tem que haver essa separação. Se isso significa que o presidente João Lourenço vá para o partido e introduzir as reformas necessárias para, de facto, termos um partido como partido, para mim, eu acho menos mal. Não sei se é essa a razão, mas eu acho menos mal porque, Muito obrigado. de facto, aquele partido precisa também de grandes reformas. Muito obrigado. Doutor Custódio, o seu último minuto, para depois então finalizarmos aqui no estúdio. Olha, eu termino com uma brevíssima reflexão. Certa vez, um aluno chegou para Confúcio e fez uma pergunta: mestre, o que é necessário que deva ser considerado por alguém se manter no poder? E o mestre respondeu: você precisa de 3 coisas. Você precisa de víveres, você precisa de armas e você precisa de confiança. Víveres é comida, a arma é a forma de se manter no poder, enfim. O que eu vejo, e aí o aluno perguntou para o mestre: se você tivesse que tirar dessas 3 coisas uma, o que é que você escolheria? E o mestre responde: tiraria os víveres. Se entre armas e a confiança tivesse que escolher uma, qual que você tiraria? O mestre responde: tiraria as armas. E o aluno pergunta: por quê? E o mestre diz o seguinte: você consegue governar um povo sem armas, você consegue governar um povo sem víveres, mas você nunca, jamais conseguirá governar um povo sem confiança, porque confiança é tudo. Eu vejo o presidente João Lourenço assim, sinceramente. Angola está com crise econômica e social muito grande. O presidente João Lourenço não tem legitimidade do ponto de vista de aceitação na sociedade angolana, no país. Não tem. A popularidade dele é das mais baixas possível, das mais fracas possível. E hoje, a meu ver, o presidente João Lourenço só tem uma coisa que o sustenta no poder: é o poder das armas. É só isso que o presidente João Lourenço tem. Só que é impossível governar um povo somente com o poder das armas. Muito obrigado. Por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Manuel José, 1 minuto para terminar. Bom, isso é sofrível, né? Como se dizia, em 1 minuto. Quero ouvir, é sofrível mesmo. Mas vamos lá. Vou fazer um exercício rápido de síntese. Eu queria lembrar só o seguinte: nós nos regemos pela língua portuguesa, língua alheia. E é preciso muito cuidado quando usamos língua alheia. No sentido seguinte: quando se diz, por exemplo, do interesse, né, do que se passa no partido político, né, uma coisa tem que fazer distinção entre seguir um assunto e outra coisa é interesse. E por isso mesmo eu fui buscar no dicionário de língua portuguesa o que significa interesse: proveito, utilidade, conveniência, vantagem, lucro, juros, parte dos lucros que toca a cada um dos sócios. Atenção, importância. Vejam esse rol de significados da palavra interesse. O que se passa no partido MPLA, a mim não me interessa mesmo. Estou a reiterar. Não me interessa.
Porque o nome já está a dizer tudo. É partido. É parte de algo. Ok? Interessa é outra coisa. Eu posso seguir, mas não estar interessado. Por outra, no fim, nós acabamos por concordar. Todos os dois concordamos. De uma forma ou de outra. Não é? Partindo mesmo do interesse, aquela discussão que havia aqui, do interesse, mesmo a interpretação dos estatutos de Constituição, né, é baseado no interesse. Né? Aquilo que se falou aqui de termos lindos, hermenêutica. Hermenêutica é o quê? É a maneira como cada indivíduo vai interpretar. E essa interpretação é influenciada pelo interesse. Interesse. Quando interessa, o indivíduo pode levar para um caminho. Né? É por isso que eu disse no início, temos que ter muito cuidado com as distrações. Mas há distorções. Há distorções aí. Muito cuidado. E depois... Há distorções. É assim. É preciso analisar o campo semântico das palavras. Quando, por exemplo, alguém diz assim... Mano José, já passou o seu minuto. Mas estou a ser interrompido. Todo mundo falou no minuto, mas eu fui interrompido no minuto. Né? Está a falar mais Está-me a retirar o tempo. Né? Devia controlar. Já passou de minuto. E é assim. Quando o Manuel Cangudo estava a falar, o Frei Angalo estava a fazer aquela interferência. Lembram-se? Então ele falou de extraordinária. Mas é da onde? Extraordinária de quê? Do MPLA. Mas é ordinário. Mas é ordinário da onde? Do MPLA. Aqui agora vou também a minha interpretação. Relativamente àquilo para finalizar, que já temos o noticiário daqui a pouco. Fernando da Piedade Nandô disse. Temos o noticiário daqui a pouco. Eu tenho uma interpretação diferente do que os meus colegas disseram. Aquilo que o Nandô disse só veio confirmar, no meu entender, aquilo que eu disse no início. Ou seja, Nandô é do MPLA. João Lourenço é do MPLA. Seja quem for que vai para ali, o interesse número 1, e isso ouvi também do antigo secretário-geral do MPLA, numa estação, a dizer assim, não, o mais importante, Boa Vida Neto, o mais importante é manter o MPLA ali. O que o Nandô disse é a mesma coisa também. Para terminar. Não vamos, isso não interessa ainda. O mais importante é organizar o MPLA. Muito obrigado. É esse o objetivo. O objetivo deles é manter o partido no poder. Muito obrigado. O Dr. Jaime teve a oportunidade de abrir e vai ter a oportunidade também de fechar em 1 minuto. São, nessa altura, 19:03, até 19:04 terá de finalizar. Por favor. Eu sei que é uma tarefa ingrata, mas vai ter que resumir isso em 1 minuto. Eu penso que é muito cedo que é para fazer esse tipo de conjunturas. O presidente João Lourenço é um político bastante experimentado, anda nisto há muito tempo. E com certeza, lendo o atual contexto e as disposições dos vários intervenientes relativamente à pretensão de substituir, estudando o seu caráter, o tipo de relacionamentos que têm, naturalmente que ele está a preparar tudo e muito bem para evitar ao máximo que haja um ambiente de convulsões logo após a sua saída. Eu disse numa outra circunstância. Mas será que ele está preparado para sair? É um homem mortal como qualquer um de nós. A natureza, as circunstâncias podem moldar vontades e podem forçá-las também. E já tem uma certa idade e não vejo o presidente João Lourenço ficar mais 10 anos à frente do MPLA. Mas mais 5 anos depois de 2027 pode eventualmente ter a pretensão de ser ele a conduzir o processo de transição na liderança da República. E como presidente do MPLA tem legitimidade para pensar assim. Como político tem a obrigação de pensar assim. Tem que preparar a condução da sua própria sucessão, tal como fê-lo o ex-presidente José Eduardo dos Santos. Foi ele quem conduziu todo o processo de sucessão. Embora os resultados não poderão não ser aqueles que o ex-presidente havia expectado, mas ele, como político experimentado, certamente que está atento a essas circunstâncias muito obrigado. E está a preparar-se para elas.